Bem, boa tarde a todos, a todas. Quando eu fui convidado para poder bater um papo com vocês aqui, eu pensei em dar um tipo de contribuição. Mas depois desse bate-papo que eu vi aqui agora do Renato, do meu parceiro Negrão, eu resolvi mudar um pouquinho aqui a minha apresentação e vou pensar um pouquinho como é que essa contribuição que eu posso dar é baseado, inclusive, complementando um pouquinho do que eles falaram. Eu sou empreendedor e consegui fazer uma conexão ao longo desse período da favela em relação ao asfalto. Então, acho que alguma das perguntas que foram feitas para eles, eu acho que talvez, na medida que eu contar um pouco para vocês dessas experiências que eu venho tendo ao longo desses anos, pode ser que alguma dessas perguntas sejam respondidas e pode ser que algumas contribuições eu possa dar. Inclusive, eu acho que é uma forma também de eu fazer aqui, dar uma contribuição, até porque eu nem sei o que eu falaria de verdade. Eu estaria aqui meio como uma fraude. Meu nome é Celso Ataíde, como já foi dito aqui, eu sou negro, estou usando um tênis branco, um paletó azul e uma calça cinza, tenho 1,80 m. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci numa favela chamada Cabral, na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é uma região que sempre foi muito violenta no Rio de Janeiro. Quando eu fiz 6 anos de idade, meus pais se separaram. Eles eram alcoólatras, bebiam todos os dias, meio que se matavam todos os dias. Minha mãe não tinha para onde ir, então ela resolveu sair de casa, depois de tantas vezes prometer que sairia, mas por não ter para onde ir, por ter ali uma situação financeira também muito difícil, ela não conseguia sair. Ela batia muito no meu pai, que também batia muito nela, dependia da quantidade de álcool que algum deles tinha ingerido. Eu tinha um irmão, um ano mais velho que eu, e quando eu fiz 6 anos de idade, eles tiveram a sua última briga. E ela resolveu ir embora de casa, e eu fui embora de casa com ela e com meu irmão. Ela não tinha para onde ir, ela foi para um bairro chamado Madureira, na capital do Rio de Janeiro, e nós ficamos ali. Obviamente que ela não ficaria na rua há muito tempo, porque a rua é o limite das relações. A gente ficou na rua um dia, aquele cheiro horrível da rua. 2 dias, 3 dias depois, aquele cheiro não era tão ruim assim. Uma semana depois, aquele era o nosso cheiro. E a gente foi ficando ali. Eu vivia de pequenos furtos, meu irmão também, depois ele foi assassinado. Dos 6 aos 12 anos de idade, eu vivia literalmente embaixo desse viaduto chamado Negrão de Lima, em Madureira. Ou seja, a minha formação ela se deu na rua. Eu fiquei na rua de 6 aos 12 anos de idade. Quando eu fiz 12 anos de idade, a gente foi remanejado para um abrigo público, chamado Pavilhão de São Cristóvão. E a gente, então, ficou nesse abrigo público por mais de 2 anos. Dali a gente foi remanejado para uma outra favela, chamada Favela do Sapo, em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro. E eu já começava a empreender na favela, tanto vendendo cachorro-quente, vendendo bananada, sopa, refresco em campo de futebol de várzea, como final de semana eu vendia até algumas coisas que eu não deveria vender. Mas eu vendia assim mesmo, que era uma forma de ganhar um dinheiro. O tempo foi passando, eu não sabia que eu era empreendedor, pelo menos não era essa a forma como a gente se definia. Aliás, não é assim até hoje. Na favela não se fala, eu sou empreendedor. Na favela se fala, aqui eu me viro, aqui eu faço meu corre, dou meus pulos. Não se fala na favela as expressões que se falam no asfalto, nos mercados, como network, share, trade, stakehold, match. Match na favela é outra coisa. E eu, como não tinha, na verdade, conhecimento dessas expressões, fui empreendendo, fui me virando, fui fazendo as minhas coisas. Minha mãe também era empreendedora, eu nunca soube. Hoje, quando se falou em caixinha aqui, eu lembrei que minha mãe ela fazia caixinha também. Ela pegava dinheiro da família, emprestava juros, e no final do ano, em dezembro, ela abria a caixinha e dividia igualmente para todo mundo a quantidade que tinha.
era briga, e aí sempre dava aquela confusão, porque todo mundo achava que deveria ter mais dinheiro do que tinha, porque alguém não tinha pago, etc. Mas era uma forma que ela também tinha de se distrair e também de ganhar um dinheiro, porque ela tinha um percentual de 5% sobre o valor total da caixinha. Ou seja, ela já era uma espécie de fundo e a gente nunca soube disso. Bom, o tempo foi passando, eu passei, eu saio, e aí eu morava na Favela do Sapo, eu fazia as minhas correrias na Favela do Sapo, e eu volto então para Madureira, para o Camelô de Madureira. Então, aos 17 anos mais ou menos, eu me torno empreendedor também e sócio de duas grandes empresas, a Nike e a Adidas. Eles nunca souberam disso, obviamente. E eu trabalhava no Camelô e ali eu fazia a minha correria, vendendo ali, fazendo meus corres. E eu já vinha para São Paulo nessa época porque eu vendia roupa de moletom, de marca, e pegava aqui em São Paulo os moletões onde eu vendia no Rio de Janeiro. E à noite eu ia para um baile aqui, um baile black na época, da Zimbábue, com quem depois eu me associei a esse cara na medida em que eu comecei a fazer um baile embaixo do viaduto, esse mesmo viaduto que eu morei durante 6 anos, eu começo a fazer um baile de charme ali para poder entreter os camelôs com quem eu trabalhava. Quer dizer, a gente passou a fazer uns bailes para poder a gente, em dias festivos, comemorar ali o resultado do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, etc. E aquilo foi virando um evento e eu passo então a ser um empreendedor no mundo do entretenimento. Tudo por acaso, eu nunca planejei nada disso, nunca olhei para frente, imaginei que eu poderia ser aquilo. Não existia business plan, nem nada disso, era simplesmente tentando sobreviver no dia seguinte. Então, eu começo a pensar em como é que eu poderia desenvolver algumas ações e eu resolvo então criar um baile ali embaixo para os camelôs, e aquele baile vira um sucesso muito grande. E eu começo a pensar em como é que eu poderia trazer alguns artistas para esse baile. Como não tinha muitos artistas que a gente pudesse pagar, eu começo a pensar em montar alguns grupos. Então, um cara aqui de São Paulo, chamado William Santiago, que é uma pessoa que eu ia para os bailes dele aqui, a gente se associou e montamos um selo chamado Zâmbia. E era um selo black, um selo de música de rap. E ali eu começo a me movimentar e lançando algumas bandas e empresariando algumas bandas de rap. Alguns de vocês conhecem, outras não, como MV Bill, de quem eu sou até hoje empresário, lançamos Racionais MCs, com quem eu trabalhei pelo menos 15 anos, empresariando, e tantos outros grupos que a gente passou a trabalhar na época. E eu começo então a também ser empreendedor, e quando o Racionais MCs lança o disco dele, Sobrevivendo no Inferno, em 1999, em que a gente lança e a gente ganha vários prêmios pela quantidade de disco que a gente havia vendido, era eu quem fazia essa distribuição, por exemplo. Então a gente começava a entender como é que a gente podia criar alguns impactos que a gente não tinha como medir nada disso. Depois que o mercado foi para o saco, né, a pirataria consumiu tudo. Naquela época existia aqui em São Paulo distribuidoras como Xereta, TKR, Condil e etc., em que a gente conseguia viabilizar através deles e chegar no país inteiro. Depois que quebrou todo mundo, a gente tinha que fazer a nossa própria distribuição, e aí é que a gente realmente via que o buraco era mais embaixo, não era tão fácil como a gente imaginava, e passamos a reclamar menos, inclusive, das empresas que faziam a nossa distribuição, que a gente passou a ver que não era muito fácil. E nesse inteirinho eu já tinha experimentado uma série de iniciativas empreendedoras que eu também nunca tinha medido. Bom, eu resolvo então, e aí eu começava a perceber que a gente passou a ter fama. Eu nunca fui uma pessoa famosa, eu sempre trabalhei em bastidores, eu sempre preferi assim, desse jeito. Mas o Bill, o MV Bill, o próprio Mano Brown e etc., começavam a ter uma exposição maior. E a gente passou a ser chamado como gênios, etc. Não que eu acredite que eles não sejam gênios, eles são gênios, sempre foram. Mas muitas das vezes bastava ele falar uma frase do tipo: preciso ver minha mãe. Dizia: olha, eles são geniais, eles também amam. Quer dizer, era tão baixa a expectativa que as pessoas tinham em relação ao que a gente podia produzir ou realizar, qualquer coisa que viesse de nós era um ato de genialidade. Aquilo me deixava um pouco traumatizado, porque eu achava que a gente podia produzir muito mais. E aí eu resolvo então criar uma organização social que hoje hoje virou a CUFA, Central Única das Favelas, que começa na Cidade de Deus
e ela vai crescendo. Hoje ela está nos 27 estados brasileiros, em 5 mil favelas, está em 17 países. E em 2015 eu resolvo então sair da CUFA formalmente, embora não saí dela na prática até hoje. Eu saio da CUFA então formalmente em 2015, quando a gente lança a CUFA Global em Nova York, e na ONU em 3 cadeiras: habitação, afrodescendência e juventude. E a gente lança então a sede no Bronx, e a gente passa, na verdade, a desenvolver uma série de ações, e que eu saio e resolvo criar uma holding. Eu não sabia o que era uma holding na época, aliás, até hoje eu não sei direito o que é holding, mas eu queria criar uma ação em que a gente pudesse interagir com o mercado, em que a gente tinha alguns parceiros na época, como a Procter & Gamble, era uma parceira nossa que fazia ações sociais conosco, a Nike era uma outra parceira que fazia ação conosco. Aliás, se tem alguém da Nike aqui, eu gostaria até que ficasse em segredo aquela pirataria que eu fazia com eles, porque eu não gostaria de receber aqui uma denúncia e ter que pagar royalties retroativo para eles. Mas o fato é que a gente então começa a desenvolver ações com eles sociais, e eu resolvo então, pensando aqui como se fosse um banco, sei lá, o Itaú, que tem o Itaú Cultural, eu pensei que a gente pudesse ser, na verdade, não um banco que criou uma fundação, mas uma fundação que precisava criar um banco. E a gente então iria passar a fazer ações econômicas para poder viabilizar nossas ações sociais. E aquilo eu começava a ser chamado na época de mercenário, quer dizer, como se o lucro fosse uma prerrogativa do asfalto. É assim que os movimentos negros ainda pensam, é assim que os movimentos sociais ainda pensam, quer dizer, isso é coisa de burguês, quer dizer, quando a gente pensa em ganhar dinheiro. Eu sempre quis ganhar dinheiro, eu sempre quis ser rico. Eu morava na rua, eu pedia esmola, não pedia abraço para as pessoas. Agora, quando eu pensava em ganhar dinheiro, não era o dinheiro pelo dinheiro, mas era o dinheiro pela possibilidade de você transformar a minha vida e a vida de quem estava perto de mim. E hoje, quando eu penso no empreendedorismo na base da pirâmide, eu não penso apenas também como uma forma de ganhar dinheiro, mas uma forma de você também, através da geração de riqueza, e na medida em que você consegue escalar, é a possibilidade que você também tem de diminuir as desigualdades sociais a partir desses avanços econômicos nesses mesmos ambientes. E aonde as pessoas não vão precisar ficar aí pedindo cesta básica. Na medida, as pessoas querem, na prática, produzir. E na medida em que você produz, você vai comprar aquilo que você quer no supermercado. Porque numa cesta básica não tem absorvente, não tem fralda, não tem chupeta, não tem remédio, não tem botijão de gás. Quer dizer, então, quando você dá uma cesta básica para uma pessoa, você tira aquilo que é mais fundamental para a vida de uma pessoa, que é a autonomia, em que ela vai comer aquilo que você está dando e não aquilo que ela gostaria de ter. Bom, isso era tudo sonho, eu nunca acreditei que isso fosse possível. Como eu tenho pouco tempo, eu vou dar uma resumida aqui, e eu resolvo então criar essa holding. Essa holding, eu acabei criando a Favela Holding, que passou a ser parceira da CUFA. E a CUFA trabalha de um lado, e a holding trabalha do outro, mas trabalham na mesma esteira que é na favela. Hoje essa holding ela tem 27 empresas. A gente tem, por exemplo, nós quem fazemos... Uma das empresas dessa holding, por exemplo, é a Favela Log, que tem como cliente a Amazon, Procter & Gamble. Começamos com a Procter. Enfim, tem várias empresas, a Natura, por exemplo, somos nós quem distribuímos nesses ambientes, nesses territórios. Quando a gente pensa em passagem aérea, por exemplo, está falando de... Nós temos hoje 600 agências de viagens vendendo passagem aérea. Nós somos sócios da Bfly, que era a antiga, lá com o seu Eloy, que era uma consolidadora de passagem aérea. Tem 5 minutos? Tá, então eu vou correr aqui. Bom, então deixa eu passar aqui rapidaço. Então, na verdade, eu acho que a minha contribuição aqui, ela passa para poder, eu acho que fortalecer um pouquinho do que o Renato e o Negrão disseram aqui sobre essas possibilidades. Existem os números, como o Renato disse aqui, hoje nós estamos, eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal, então são 18 milhões de pessoas. Mas quando você olha os critérios que o IBGE usa para poder definir o que é um aglomerado subnormal,
o número ele é muito maior, porque ele usa alguns critérios como percentual de urbanização, o que faz com que o complexo do Alemão não seja um aglomerado subnormal, o que faz com que apenas 13 favelas no Capão Redondo sejam favelas, ou título de posse, por exemplo, que é um dos itens que faz com que eles reflitam. E são equívocos, inclusive esse ano de 2023, o censo do IBGE, o Data Favela, que é um instituto de pesquisa que é da Favela Hold, junto com o Renato Meirelles. Queria até que fazer uma denúncia, porque o Renato Meirelles está roubando da gente, porque não entra dinheiro para o Instituto, só ele que ganha dinheiro. E a gente, na verdade, cada dia está mais pobre, o Renato cada vez mais rico. Vale essa denúncia aqui para ele, contra ele. Então, são várias empresas e vários negócios. Então, o próprio IBGE está hoje fazendo esse censo, junto com o Data Favela, quando as pesquisas são feitas nas favelas em todo o país. Quando ela divulgar o resultado, assina junto o IBGE e o Data Favela, porque ela nunca conseguiu fazer isso. Então, como já foi dito aqui pelo Renato, por exemplo, quer dizer, a gente seria hoje o quinto maior estado economicamente e em população. Então, quando chamam a gente de carente, eu não aceito. Eu acho que as favelas são espaços de potência. O que nós precisamos, na verdade, é de oportunidade. Dito isso, eu vou aqui passar um pouquinho do que a gente tem feito e algum desses exemplos. Quando eu criei esse ecossistema da Favela Hold, do outro lado, a CUFA, hoje nós temos a Taça das Favelas, que é uma competição de futebol, que saiu o Vini Júnior, que saiu o Patrick de Paulo e tantos outros jogadores. São 600 mil meninos e meninas que jogam a taça. Hoje nós temos um evento chamado Expo Favela, que acontece em 20 estados hoje, em espaços como o WTC, como aqui em São Paulo. A final agora vai ser para mais ou menos 70 mil pessoas no Expo Center Norte, 1, 2 e 3 de dezembro, que é um encontro entre favelas e o asfalto, onde os fundos de investimento passam a conhecer as startups que tem nesses ambientes e que é natural que os fundos de investimento gostariam de entender que tipo de negócio que existe nesses espaços, o que essas pessoas estão produzindo de inovação. Mas se essas pessoas não vão nas favelas e as favelas não estão nesses espaços onde esses fundos de investimentos estão, obviamente que esse encontro ele acaba não acontecendo. Então, Expo Favela, se vocês entrarem na internet, vocês vão descobrir aqui o que a gente tem feito. A gente tem aí a Taça das Favelas, como eu falei, aqui a Expo Favela, a gente tem aqui algumas das empresas que fazem parte desse grupo, que é o Favela Hold. A gente tem, por exemplo, Comunidade Doc, que são empresas de outdoor comunitário, onde a gente faz as mesmas entregas que se faz no outdoor convencional, por exemplo, nas grandes vias, shopping center, grandes vias, aeroportos, a gente faz também nas favelas. A gente baixou na pandemia para 380, a gente voltou agora a ter 613, mais ou menos, agências de viagens hoje, nesse formato. A gente tem uma empresa chamada Infavela, que é uma empresa de live marketing, que a gente atende uma série de grandes empresas. E porque a gente tem uma vantagem competitiva, porque quando o favelado, eu falo favelês fluente, eu não falo português. E quando a gente entra numa ESPN da vida, por exemplo, a gente passa a fazer 2 entregas, tanto no asfalto quanto na favela. Então essa é naturalmente uma vantagem competitiva. Então são alguns dos clientes da Infavela. A gente acabou montando uma escola de negócio através dessa empresa que é Digital Favela, que é uma empresa de digital, que nós montamos também na pandemia. Hoje atende mais de 150 empresas e fez com que a gente montasse. Bom, nós temos a Favela Log, que é uma empresa de logística, que trabalha somente com ex-apenados. Então, hoje essa empresa, aqui em São Paulo, Paraisópolis, Heliópolis, Parque Santo Antônio, Capão Redondo, enfim, muitos lugares aqui a gente está. A gente criou uma escola de negócio, e quando eu falo aqui de fundo, quando eu falo de fundos de investimento, quando eu falo, por exemplo, de essas expressões que o asfalto usa, a gente acaba não ouvindo esse tipo de informação, esse tipo de expressão nas favelas. Então, o que a gente deixa? Então, eu resolvi então criar a primeira escola de negócio da favela junto com a Fundação Dom Cabral, e acabamos de ganhar um prêmio agora em Londres, para justamente comemorar. Então, a gente está na 4ª turma dessa escola de negócios, que acontece tanto em Minas Gerais, tem uma parte de uma trilha online, e acontece também aqui em São Paulo. Eu sei que meu tempo já acabou. Bom, eu acabei, na verdade, esse ano,
ano passado, eu fui considerado o empreendedor do ano de impacto e inovação global no Fórum Econômico Mundial, e a palestra final foi minha, inclusive, onde a gente comemora um pouco do que a gente fez, do que a gente tem feito. Então, se hoje são 27 empresas, algumas delas faturando, enfim, valores bastante significativos, mas aí falando um pouquinho como, infelizmente o tempo acabou, mas assim, o fato da gente hoje fazer parte de um outro extrato econômico, a gente não deixa de ser preto por conta disso. E o meu objetivo principal é como é que a gente consegue esses espaços, como é que a gente interage com o asfalto, como é que a gente não é coadjuvante das ações que a gente inicia, como é que a gente não permite que exista esse gap, porque a gente entende também que se o país cresce, se desenvolve, vira a primeira potência econômica mundial, se a favela não crescer e não se desenvolver, só teremos aumentado a distância do país que cresceu e da favela que foi no mesmo lugar, e no meio vai ter um caos. Ou a gente divide com as favelas toda a riqueza que ela sempre gerou e gera, ou a gente vai continuar dividindo as consequências da miséria que a elite tem gerado até aqui. Obrigado.